Crianças. Irmãos, convidar você a abrir sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, a partir do verso de número 24. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso de número 24. Você encontrou, amém? Todos acharam? Mesmo assentados, mais reverentes à palavra de Deus, com coração e entendimento, vamos ler Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos dê entendimento daquilo que é verdade de Deus, para que a gente compreenda. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele é um profeta que começa a profetizar no século 6 antes de Cristo. É um profeta do exílio babilônico. São 3 profetas que nós conhecemos biblicamente que estão no exílio babilônico. Daniel, que é 8 anos antes de Ezequiel. Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel, só que Ezequiel foi uma segunda leva que levaram para a Babilônia. Daniel foi a primeira, depois foi Ezequiel, no século 6 antes de Cristo, e depois Jeremias profetiza em Jerusalém. Ezequiel, junto com Daniel, estão na Babilônia, com todos aqueles que foram levados cativos, e você pode imaginar um povo sem terra, um povo totalmente destituído de toda alegria, sentimento bom, de todos os sentimentos que trazem um contentamento e uma alegria. Um povo levado da sua terra simplesmente significa, e aí é o que a gente vê no profeta, desde o verso de número 16, lá a partir do verso de número 16, começa a profecia sobre a restauração de Israel. Israel, ao que tudo indica, por destruir o seu próprio ambiente com as consequências do seu pecado, conduziu a si mesmo para o cativeiro. Nabucodonosor entra, acaba com Israel, destrói tudo, reino do norte e reino do sul, principalmente o reino de Judá. Ele entra e destrói todas as coisas, leva pessoas cativas. Imagine que de repente, no lugar que nós vivemos, entra um outro país no nosso Brasil, toma conta, nos leva cativo, então nós perdemos família, perdemos casa que você tanto lutou para ter,
Imagine simplesmente você perder porque invadiram o seu terreno, invadiram o seu país. Assim foi com o povo de Israel. Mas isso foi consequência das atitudes que Israel tomou ao longo da sua trajetória. Até Salomão, Saul, Davi e Salomão, o reino era unido. O reino era todo unido. Após Salomão, o primeiro erro do reino e do povo de Israel foi a separação. Então se divide em reino do norte e reino do sul. Então há uma ruptura. Mas sabe por quê? Por causa do orgulho. Na maioria das vezes as divisões acontecem por causa do orgulho. Cada um deseja de estar certo e fazer aquilo que lhe apraz. O povo foi destruído mais uma vez. Então nós estamos diante de um texto que diz no cativeiro aquilo que o Senhor há de fazer. O que o Senhor há de restaurar no tempo em que todas as coisas foram destruídas. Mas destruídas por quê? Por causa das consequências do pecado do povo de Israel. Se você anotar o verso 16 até o verso 19, ele vai dizer, verso 17 ele diz assim: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Por isso que Deus traz a ira. Por quê, irmãos? Porque Israel pecou. Os caminhos que Israel decidiu caminhar foram caminhos de destruição. O povo, a terra, todas as coisas foram destruídas. Mas isso como consequência do pecado. Então nós vemos também dentro da nossa realidade, pessoas que são denominadas seguidoras de Jesus, pessoas que entendem, que convivem com a igreja, com a família de Jesus, que caminham com Jesus, mas a sua família está devastada, destruída. Pessoas que talvez sejam até nós que estamos aqui nessa noite, que ao olharmos para o nosso redor só vemos destruição. Mas quem causou essa destruição? É isso que a gente precisa refletir sobre a nossa caminhada. Quem causa a destruição que nos acomete? Uma notícia que a gente precisa sempre reavaliar: Satanás não é o culpado de todas as coisas. Satanás só age por causa da nossa legalidade. Ele não arromba a porta da sua casa. Ele não entra na sua casa sem que eu ou você possamos dar legalidade para que ele entre. Então a destruição do nosso lar, da nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor, começam por uma responsabilidade que é nossa. E aí a gente sempre tem que pensar isso. Porque se nós fomos redimidos para alguma coisa. Nós fomos salvos não só do inferno, mas nós fomos salvos do inferno hoje, aqui e agora. Deus não quer para a sua vida, nem para a minha vida, que a sua família seja destruída, irmão. Deus não quer para a sua história, para a minha história, que você viva um inferno dentro da sua casa. Deus não deseja isso para a gente, mas a gente precisa refletir: será que eu quero isso? Porque às vezes a gente até diz que não quer, mas as nossas atitudes conduzem a nossa vida a esse caminho. Então refletir sobre que quando nós desobedecemos, o mundo ao nosso redor, o mundo que nós criamos, ele é destruído pelas consequências dos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Geralmente a gente tem, isso desde que Adão pecou. Desde que Adão pecou, a gente tem uma maneira fantástica de denunciar o outro. A gente tem uma maneira fantástica de ver o erro no outro, mas não enxergar a si mesmo. Quando Adão e Eva pecam, quando Deus chama Adão para as conversas, ele pergunta: Adão, como é que você sabe que você está nu? Como é que você sabe disso?
Aí, vocês comeram do fruto? Aí Adão nem fala assim, comemos. Não. Ele fala assim, a mulher que tu me deste. Olha só, a troca de reconhecimento e responsabilidade. A mulher que tu me deste. Depois da mulher que tu me deste, aí a mulher fala assim, não, a serpente que tu criaste. Vê que Satanás tem as costas largas, irmão? Ó, há muito tempo. Sabe por quê? Porque isso advém do fato de quando nós não reconhecemos que os nossos pecados são de responsabilidade exclusivamente nossa, nós depositamos no outro a culpa da nossa destruição. Então, é bom a gente parar de vez em quando e ser confrontado com a verdade de Jesus Cristo que nos liberta. Nos liberta de quê? E para quê? Porque podemos ser salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E eu creio que você é. Mas a nossa vida é ser uma destruição total, irmão. Sabe por quê? Porque nós não atentamos para o fato de que nós fomos salvos também para ter uma família equilibrada apesar das dificuldades. Que nós fomos salvos também para ter uma vida agradável, uma vida boa, uma vida justa. E aí o ambiente no qual nós estamos é um ambiente de destruição, porque quem produz essa destruição? A mesma pessoa que vos fala. Se a minha casa é destruída, isso não é culpa de quem está de fora, isso é culpa de quem está de dentro. Sou eu que produzo o mal, que me consome e que me destrói. Mas não é só isso. Havia uma questão com o povo de Israel que nos nossos tempos também acontece. É exatamente o fato da profanação por meio do testemunho. Se você vê lá no verso de número 20, diz assim, ó verso 20, e chegando as nações para onde foram levados para o exílio, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair de sua terra. Percebe, irmãos? E o apóstolo Paulo diz isso também, citando Isaías capítulo 52. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 2, versículo 24. Ele diz, e o nome de Deus é profanado entre os gentios por vossa causa. Uma questão que aconteceu com o povo de Israel, que o povo de Israel, a ser levado para o exílio, chegando no exílio, eles eram conhecidos como o povo do único Deus. Eram muitos deuses e o povo de Israel era conhecido como um povo que servia a um único Deus. Chegando lá, a prática do povo de Israel era horrível. A sua forma de viver era depravada. Eles não tinham essa separação. Eles cultuavam ao Deus da Babilônia e cultuavam a todos os outros deuses. Quando nós vemos lá que Daniel não quis dobrar-se, curvar-se à estátua, nós percebemos que somente Daniel faz isso, porque os outros judeus que estavam na Babilônia, curvam-se. Nós não vemos isso nos nossos dias. Infelizmente, a igreja evangélica, de um modo geral, ela é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelas suas boas obras. O que nós vemos é mais escândalo do que boas obras. Pessoas que se denominam cristãs, seguidoras de Jesus, mas que levam uma vida totalmente sem princípios, totalmente sem os princípios do reino de Deus, irmão. Nós vemos isso hoje. Tantos artistas postam Instagram, Facebook, o Senhor, meu guia é o Senhor quem habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, Salmo 23. Mas se você notar, a mesma pessoa que faz isso e diz, o Senhor falou comigo, por meio de internet, é a mesma pessoa que 2 minutos atrás sai uma notícia que ela está envolvida num caso de adultério. É esse evangelho que mais profana o nome de Deus do que prioritariamente diz a respeito de quem Ele é.
E se você notar, esse era o mal do povo de Israel. O povo de Israel profanou o nome de Deus, sabe por quê? Por causa do seu testemunho. A sua vida não condizia com aquilo que eles afirmavam. Eles pertenciam mais ao reino das trevas do que ao reino da luz. Por quê? Porque a prática de vida diária representava isso. Só que aqui nós vemos o grande amor de Deus para com Israel. Nós vemos o grande amor de Deus para com a vida de cada um de nós que estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Nós vemos que mesmo sendo pessoas que por responsabilidade própria destruímos o nosso ambiente, a nossa família, a nossa vida, mesmo sendo essas pessoas que profanam o nome de Deus pelo mau testemunho, como era o caso do povo de Israel, que ao olharem para Israel não viam Deus, viam Satanás, viam o próprio demônio, porque a prática dele era uma prática de ódio, de rancor, era uma prática de idolatria. E aí nós notamos o seguinte, que Deus mesmo vendo todos os pecados de Israel, que Deus mesmo vendo que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, Deus diz para eles assim, eu os amei, e por isso eu restauro a vida de vocês. Quando nós começamos a reconhecer quem somos, irmãos, nós temos a grande oportunidade de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Quando nós começamos a ser pessoas que avaliam a si e a destruição que causam ao seu redor, nós temos uma grande oportunidade de experimentar o poder do Evangelho que transforma. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer, olha o que eu produzo, a gente para de olhar ao nosso redor e ver o que produzem. O que produzem não faz parte da nossa conta. O que nós produzimos, isso nós teremos que prestar conta a Deus. O que nós fazemos da nossa caminhada, isso nós teremos que prestar conta diante dele. Mas o que fazem, cada um prestará conta de si. E por si mesmo. Palavras, ações e pensamentos. E aí nós notamos que Deus aqui promete então uma restauração. Uma restauração que é um processo de transformação. No interno e no externo da nossa vida. Lembre-se disso, leve-se isso para casa, guarde isso no seu coração, que possamos memorizar no nome de Jesus, que a transformação é uma ação divina de restaurar a nossa vida internamente e externamente. Quer dizer que a bênção do Senhor sobre a sua vida alcança o seu coração e alcança quem está ao seu redor. Quando o Senhor restaura a minha vida internamente, o reflexo disso é ser uma bênção para quem está perto de mim. Quando essa mensagem gloriosa do Evangelho entra em meu coração, muda, quebra estruturas dentro de mim, quem está ao meu redor será beneficiado grandemente. Talvez você conheça histórias de famílias que destruíram seus filhos. Que a destruição do filho começou na família. E assim consecutivamente. Mas eu quero lembrar você de uma coisa que o Evangelho sempre diz. E o Evangelho sempre faz a questão de nos afirmar isso, né? Jesus era da descendência de uma prostituta, Raabe. Era da descendência de Salomão, o filho do adultério. Mostrando para nós que não importa quem foi o seu passado, ou quem foi a pessoa do seu passado. Quando Jesus entra na nossa vida, ele quebra todas as maldições. Ele quebra todas as ideias hereditárias. Então, na sua vida é quebrado tudo a partir dessa ação do Senhor Jesus. Então, é uma restauração que acontece em nível interno, que quem está perto de você vai florescer também, irmãos. Se o seu coração florescer no Evangelho, tenha a convicção de que quem está próximo de você também vai ser uma
um alvo dessa bênção e dessa graça. Vamos lembrar João capítulo 4, né? Quando ele diz assim, ó, eu tenho uma proposta para você. A mulher samaritana fala assim, mas o senhor não tem como pegar do poço. Que ele diz, aquele que tomar da água que eu tenho para dar, de dentro dele fluirão rios. E o rio não tem como se conter, né, irmão? Você tentou fazer uma contenção para algum rio? Ninguém tem como conter a água que jorra, e ainda mais a água que vem do trono da graça. Então, se essa água entrar no seu coração, mudar, limpar, purificar, restaurar a sua vida, quem está do seu lado vai experimentar isso, vai mudar, vai florescer a vida ao seu lado. E aí nós percebemos que essa restauração que vem da parte de Deus sobre a nossa vida, ela tem alguns alcances. O primeiro alcance, que essa restauração, que é um processo divino na nossa vida. O primeiro alcance que ela tem é o alcance comunitário. Se você notar no texto, a partir do verso 24, ele diz que o povo que foi disperso, o povo que saiu por todas as terras, esse povo retornará para ser uma comunidade novamente. Para ser um único povo. E nós percebemos isso porque todos nós descendemos de um único casal. Então todos nós, querendo ou não, somos irmãos. Pertencemos a uma única família. E essa parece que foi a prerrogativa de Deus na nossa história. O primeiro alcance que a restauração divina deseja fazer é na forma como nós olhamos para o próximo. A forma como nós olhamos para quem está próximo da gente. Muitas pessoas desistiram de viver em comunhão, porque desistiram também de viver. Porque viver é viver em relacionamento. Ou se vive bem, ou se vive mal. Mas o que nós notamos aqui, que a primeira ação, que quando Deus quer fazer algo, e o reino de Deus é formado disso, o reino de Deus é formado de uma família, é formado de uma comunidade. E se você notar, desde o início de todas as coisas, o homem, pós-pecado, desistiu de viver em comunidade, irmãos. Tem gente que até já intitula outros tipos de ser igreja, que não é, eu sou Cristo em casa, sou igreja em casa. É impossível ser igreja sem comunhão, irmão. Talvez você até pense assim, mas a comunhão, ela é difícil, ela é problemática, porque o irmão de lá tem um defeito. Irmãos, vamos passar mais a notar o defeito que eu tenho, o defeito que cada um de nós temos, e consertar os erros que nós temos à luz do Evangelho. Porque quando Deus quer fazer uma obra, a primeira coisa que Ele restaura são os nossos relacionamentos. A forma como nós olhamos para o próximo diz muito a respeito se o Evangelho está fazendo uma ação no meu coração ou não. A forma como eu vejo o outro diz como eu tenho enxergado a Jesus Cristo. Porque essa pessoa bonita que está do seu lado, que veio perfumada, que veio preparada para cultuar o Senhor, ela veio e ela faz parte do corpo de Cristo. Ela é um com você. E nós somos um. Só o que nós percebemos é que desde o princípio do mundo, toda vida que é governada pelo pecado tem dificuldade de relacionamento, meu irmão. E é bom a gente começar a reparar em nós. Será que nós temos problemas de relacionamento? Será que nós criamos problemas de relacionamento? Se nós criamos problemas de relacionamento, o problema não está fora, está em nós. Porque quando Deus deseja restaurar a sorte de um povo, a vida de um povo, Ele começa pela comunhão dos santos. Ele começa por relacionamentos curados, transformados, limpos, lavados e remidos. E aí nós notamos que o homem em Adão mata o próprio irmão. Lembra do Caim e do Abel? O que Caim faz com Abel? Mata, assassina o próprio irmão. Se nós notarmos uma realidade, é que a comunhão, ela é afetada, sabe pelo quê, irmãos? Pelos nossos erros e pelo nosso pecado.
O nosso pecado não só destrói a mim, o nosso pecado destrói quem está ao nosso redor. Então, o que a gente precisa abraçar na causa do Evangelho e entender o que Deus está falando aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, que o interesse dele é num povo. Você, eu, antes de Deus ser meu, Ele é nosso, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, irmão. Antes de Deus olhar para mim, Ele olha para a gente. Ele olha para a comunhão dos santos. E parece que no Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, é o Espírito das consolações que é o agente de comunhão da igreja. Quem luta contra a comunhão, luta contra o Espírito Santo, irmãos. Quem fica no caminho do Espírito Santo, luta contra Deus. E quem luta contra Deus tem duas saídas. Ou acontece como Ananias e Zafira, ou acontece com Paulo. O Paulo, no tempo da ignorância, lutou contra Deus, mas por ter um coração sensível, é quebrantado e é transformado num grande vaso, num instrumento de Deus para promover unidade, para promover amor entre os irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina, e é a sétima Ele odeia, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quem destrói a comunhão, luta contra um plano de Deus inicial. Luta contra a vontade de Deus, irmãos. Cada palavra que nós dizemos, cada palavra que sai dos nossos lábios, cada intenção do nosso coração em fazer algo, se não for avaliada e posta dentro do crivo do nosso Senhor Jesus Cristo, lutamos contra Deus porque queremos a destruição do próximo. E aí nós notamos que tem algumas questões que impedem a vontade de Deus ser estabelecida na nossa comunhão. A primeira é exatamente essa, quando entendemos que somos o centro de todas as coisas, e que todas as coisas precisam girar em torno das minhas necessidades. O Evangelho, se tem algo que o Evangelho é maravilhoso em dizer, e eu acho que essa é a prerrogativa de Jesus, é aquela que diz assim: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus precisa ter o princípio da cruz. Sabe qual é o princípio da cruz? Não pensar em si mesmo, ir até o final e doar a vida por outro. Quem abriu mão de pensar no coletivo, abriu mão de viver o Evangelho, abriu mão de experimentar o que significa o reino de Deus, abriu mão de experimentar o que significa o Espírito das consolações, o Espírito da comunhão, o Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. Quando eu entendo que tudo que está acontecendo precisa contemplar a minha vontade, o meu querer, o meu entendimento, aquilo que penso, eu deixei há muito tempo de pensar no Evangelho. Quando eu penso que o mundo que está ao meu redor foi criado para satisfazer a minha vontade, eu estou pensando na antiga natureza e não na nova, porque na nova eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em mim, vive por meio do amor que se doa, do amor que se entrega, do amor que se oferece a outro, para redimi-lo, para curá-lo, para libertá-lo. Todo o serviço que nós prestamos na igreja, irmão, nós prestamos para vocês, para alguém, para os irmãos, é na graça, é no amor, é no entendimento de que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. De que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de quem Deus é. E para entender quem Deus é, ninguém entende sozinho, tem que conviver. Muitos abandonaram a igreja, dizem que a igreja é problemática, dizem que a igreja é lugar de gente falsa, dizem que a igreja é lugar de religioso, dizem tudo isso sobre a igreja, mas o meu Jesus morreu por essa igreja. O meu Jesus morreu por mim, e eu me incluo nesse perfil dessa igreja, que está sendo aperfeiçoada pelo Senhor.
Se o Jesus não desistiu da igreja, nós não devemos desistir da igreja. Porque o que experimentamos aqui, experimentamos em parte. Mas um dia, no reino celestial, todas as coisas serão resolvidas. O pecado que ainda jaz em nós será curado de uma vez por todas. E aí você e eu teremos um relacionamento perfeito, meu irmão. Teremos um relacionamento de amor verdadeiramente. Talvez a gente discorde sempre, irmãos. A gente vai discordar um do outro. Mas o que não pode faltar em nós, sabe o que é? Olhar com respeito e com amor um pelo outro. Olhar com dignidade um pelo outro. Quem está aqui, você que está aqui, eu que estou aqui, nós temos dignidade igual. Nós temos o mesmo valor diante de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. É um reino de que não tem ninguém acima e ninguém abaixo. Todo mundo nivelado do mesmo modo. Todo mundo está se aperfeiçoando em alguma coisa, irmão. Todo mundo tem um erro a ser corrigido. E por isso que os nossos erros, quando corrigidos, eles podem resolver muitas circunstâncias da comunhão. E o que o Satanás luta para que a igreja de Jesus não tenha, para que você não tenha, é comunhão com seu irmão. Amor pelo seu irmão. Porque quando nós entendemos o Evangelho, entendemos que na cruz alguém morreu por nós, que nós não merecíamos, uma ofensa do irmão não é nada. Aí nós passamos a olhar pelo outro como alvo da graça, como eu sou. Como alvo do amor de Deus, como eu também sou. E passamos a lidar melhor com os nossos erros. Quando nós entendemos que somos o centro, irmãos, e que tudo tem que girar em torno da nossa vontade, nós destruímos a comunhão. Porque nós queremos a nossa vontade, não a vontade de Jesus. E aí uma coisa muito interessante, nós estamos no reino de Deus. Quem é o rei? Jesus Cristo. Quem é a vontade que prevalece na igreja? Jesus Cristo. Quando a vontade de Jesus é realizada na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a vontade de Jesus é realizada em mim, em você, nada nem ninguém pode parar o avanço do reino de Deus. Uma outra verdade que impede a vida em comunidade é quando trazemos marcas, irmãos, que não foram perdoadas ainda, de circunstâncias que nós vivemos no passado, de situações que nós vivemos no passado. E trazemos essas marcas, e quando vamos nos relacionar com o próximo, a gente fica sempre com o pé atrás. Porque o erro que cometeram conosco uma vez, duas vezes, nós não queremos dar opção para que a pessoa cometa novamente. Então, quando nós vivemos no reino de Deus, tem uma coisa chamada perdão que liberta. Apóstolo Paulo, Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É para frente que se anda. O que passou na sua vida, o que um familiar fez, o que um irmão fez, magoou, feriu, deixe a bolsa de lado, cure a ferida e volte a caminhar para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? O passado pode nos assombrar novamente, por causa de relacionamentos ruins que tivemos, por causa de situações que tivemos. E aí nós não conseguimos ainda perdoar e se arriscar em novos relacionamentos. E eu creio que Jesus deseja isso para cada um de nós. Coração curado é um coração que pode até mais à frente sofrer uma ferida, mas ele vai ser cicatrizado rápido, porque um coração ferido, muitas vezes, ele torna-se calejado. Ele passa a viver com perdão baseado no rosto, na vida. E se fizerem de novo comigo? Aí sempre vem essa mente, mas eu vou me arriscar nesse relacionamento, e se a pessoa fizer a mesma coisa comigo? Aí a gente se retrai, se esconde. Sabe o que nós aprendemos em Jesus? Que no dia da ceia, ele sabia que Judas ia traí-lo. Mas o que ele diz para Judas? Amigo, o que vieste fazer? Amigo. O Evangelho nos liberta, sabe do quê? De que a nossa paz ninguém pode tirar. Só nós mesmos tiramos a nossa paz.
Quem está fora só tira a paz se você deixar. Só tira o perdão e a graça do seu coração se a gente permitir. Então não importa se na mesa tem um traidor. Como Jesus nos ensinou, na mesa tinha um traidor, um que negou e 9 que fugiram, irmão, e o abandonaram no momento de dor e sofrimento. Jesus nos ensina o maior nível de maturidade que um homem e uma mulher de Deus pode ter. Aprender a lidar com aquilo que fazem com ele, por meio da graça e do perdão. E aí tem uma história, um pregador antigo, é muito conhecido por causa dessa história, Fanini, o nome dele. E ele conta uma história de que tinha um professor de escola dominical que trabalhava numa comunidade do Rio de Janeiro, uma comunidade da Zona Oeste, da Zona Norte, muito carente, muito pobre. E aí esse professor, vendo a carência dos seus alunos, vendo principalmente a dor de um aluno em não ter roupa, não ter alimento, o que ele faz? Vendo o sofrimento, sai, vai ao shopping, compra as roupas para esse aluno, e ao sair do shopping, provavelmente o Norte Shopping, sair do shopping, esse aluno dele pega uma pedra, sem reconhecê-lo muito bem, apedreja-o com outros meninos na cabeça e rouba o presente dele. Aí foi levado, se recuperou, voltou a dar aula na escola dominical, voltou ao shopping, comprou novamente as roupas e levou lá para o menino novamente. Chegando lá, o pai diz assim, basicamente isso, diz assim, muito constrangido, o pai da criança, diz assim, meu filho que foi quem o apedrejou. O senhor sabe disso? Aí ele, eu sei. Mas mesmo assim eu vim aqui entregar o presente aí. O seu filho não merece o presente, mas ele precisa desse presente. Quando o amor de Deus entra no nosso coração, o que nós sabemos fazer é o bem e nada mais. O que nós temos como resposta na vida é o bem, e o bem para o próximo, para a comunidade, para aqueles que estão ao nosso redor. Isso chama-se graça. Deus, olhando para cada um de nós, viu esse menino, que como raça, como seres humanos, nós viramos as costas para Deus, decidimos viver o nosso pecado e a nossa destruição, ofendemos a Deus. Mas Deus, sabendo que nós não merecíamos essa graça em Jesus Cristo, nos deu, porque Ele sabe que nós não merecíamos, mas que nós precisávamos. Essa graça está sobre a sua vida, esse amor está derramado sobre você, e como Romanos capítulo 5 diz assim, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Há um pedido nessa noite do Espírito Santo para nós. Prevaleça o amor no seu coração e no meu. Floresça o amor no seu coração e no meu. Resplandeça o amor de Jesus. Porque assim quem está ao nosso redor vai ter impacto desse amor e vai mudar. Nós queremos corrigir o erro com ódio. Só corrige com ódio o erro quem não conheceu Jesus. E mesmo assim, ódio não se rebate com ódio, porque não há cura no fogo cruzado. Mas aquele que estende a bandeira branca e dá a oportunidade para a reconciliação, demonstra o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdade do Evangelho nos liberta, irmãos. Porque a proposta de Jesus Cristo é sermos uma comunidade nova. Em Jesus Ele cria uma igreja, um corpo. E nesse corpo, o que Ele valoriza são as relações. O povo de Israel era um testemunho para o mundo. O povo da igreja, aqueles que foram chamados no sangue de Jesus e que são a nova comunidade, aprenderam que o seu maior testemunho para o mundo é o amor que acontece aqui dentro entre a gente. O meu desejo é que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Porque aí
crerão que tu me enviaste. O maior poder do nosso testemunho, irmãos, está no nosso amor, na nossa justiça que acontece aqui dentro, nas nossas relações de amizade, de cumprimento, de exercício de amor, de estender a mão, de perdoar. Esse é o maior testemunho para o mundo. É a forma como nós vivemos como comunidade. Se você notar, Atos capítulo 2 diz assim: e a igreja caía na graça do povo, gostavam da igreja, amavam a igreja, irmão. Sabe por quê? Dentro dela acontecia uma coisa espetacular que não acontecia em nenhum círculo. Comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades de modo que nenhum no meio deles tinha necessidade. Eles conseguiram fazer, em Atos capítulo 2, o que o governo mundial tenta fazer há mais de 2000 anos, que é resolver o problema da pobreza. Ninguém consegue resolver o problema da pobreza. Eles conseguiram resolver o problema da pobreza. Promoveram igualdade entre uns e outros. Depositavam aos pés dos apóstolos as suas propriedades, de modo que entre eles não tinha ninguém que precisava de nada. Tinha igualdade, irmão. Como é delicioso viver a comunhão em Cristo Jesus. Como é delicioso viver essa verdade que ilumina a nossa trajetória. Porque é isso que Efésios capítulo 2, versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenância, porque dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Toda a inimizade que é criada entre nós, toda a inimizade que provavelmente possa ser criada entre nós, nós precisamos refletir que maior é o poder da cruz do Calvário. Maior é o poder que cura as nossas inimizades, cura as nossas feridas de relacionamento, e nos concede autoridade para entender isso. Ele é a nossa paz. De dois, Ele fez um único povo, lavado e remido, povo que espalhado pela face da terra, que são nossos irmãos, e você é o meu irmão, somos irmãos, somos uma grande família em Cristo Jesus, decidindo amar uns aos outros dia após dia, deixando de lado as nossas vontades. E como João capítulo 17, como eu já disse, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única forma de conhecerem a Jesus por meio da nossa ação e do nosso testemunho, vem da forma como nós nos relacionamos. Se o maior testemunho de vida que pode acontecer aqui no nosso meio, sabe qual é, irmãos? Os nossos relacionamentos de amor e de graça. Talvez uma pregação não alcance muita gente, mas relacionamento alcança a todos. Quando nós priorizamos pessoas e valorizamos relacionamentos, nós abandonamos a visão de estar certo sempre, de querer só o nosso próprio benefício. Abraçamos a cruz do Calvário e vivemos para Jesus Cristo dia após dia. Então, a restauração divina, primeiro, ela acontece aqui dentro. Para eu me reconciliar com o próximo, eu preciso, primeiramente, que essa verdade entre aqui dentro, no meu coração. Se o evangelho precisa acontecer aqui dentro, para depois ele se manifestar onde nós estamos. Porque era uma promessa que Deus fez a Israel: eu vos trarei de volta. Para quê? Para que vocês sejam uma expressão do meu amor a outras nações. E aí o segundo alcance, que é a restauração, que é um processo divino e traz transformação interna e externa, é o alcance relacional com o Pai. Você vê a partir do verso de número 25, ele vai
traçar aí o que Deus vai fazer com esse povo então. Porque ele percebeu, como um bom profeta, instruído por Deus, ele percebeu que o povo, por conta própria, não seria capaz de purificar-se por si mesmo. Então ele já declara, a primeira ação divina é que haverá uma limpeza no pecado, porque o que atrapalha a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos é o pecado. E o que atrapalha a minha comunhão com Deus é o pecado. Porque se eu não amo o irmão a quem vejo, como que eu poderei amar a Deus a quem eu não vejo? Se o irmão é a maior expressão de quem Deus é, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não amo esse irmão, como é que eu vou amar o Deus a quem não vejo? E aí, o profeta vai dizer então, aspergirei sobre vós água pura. Antigamente em Israel, a ideia de aspergir água, pegar água assim, igual os nossos batismos são, mesma coisa, pegar água e aspergir sobre, mesma ideia que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? A água era jogada sobre a cabeça da pessoa como símbolo de purificação. A pessoa estava sendo lavada dos seus pecados, estava sendo purificada. Isso acontecia no tabernáculo. Só que aqui, a promessa de Deus para a nossa trajetória, em questão de relacionamento com o Pai, para a gente começar a ter um relacionamento com Deus coerente, a gente precisa ser perdoado das nossas dívidas e ser limpo da nossa consciência de pecado. Porque o pecado, ele tem duas dimensões. O pecado é aquilo que faço e é aquilo que sou. Se a gente notar, na maioria das vezes, o pecado torna-se um hábito, é habitual, é praticamente uma memória que fica gravada aqui, ó, aqui dentro. Eu só sei fazer algo por meio do pecado. Eu só sei manter relações por meio do pecado. Quantas vezes nós não vemos isso? Que de vez em quando você pode estar até cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você vê, você errou. Teve um deslize, porque o pecado precisa ser destruído da mente histórica que nós temos. E aí quando Deus diz assim, primeira coisa que eu vou fazer em vocês, é retirar o pecado como hábito de vida. Eu vou tirar o pecado do coração e da mente de vocês. Mas não só vou tirar o pecado como forma de viver, eu vou tirar também, sabe o quê? A dívida que vocês têm contra mim. Eu vou promover para vocês uma nova forma de viver. Então nós agradecemos a Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui era a promessa do que aconteceria com o advento de Jesus Cristo, com a manifestação do Evangelho. O que aconteceria com o Evangelho foi prometido pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel. E ele diz exatamente isso. O pecado do povo, da consciência e dos atos será retirado. E o que ele faz questão de mencionar, versos anteriores, é dizer assim, isso não é por amor de vós. Só que a nossa tradução está um pouco diferente. O correto é dizer, isso não é por causa dos seus méritos. Isso não é porque vocês são bons. Isso não é porque vocês fazem o que eu peço, porque vocês não fazem. É isso que Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo ao povo. Tem uma obra que vocês não realizam, e essa obra é a obra de purificação. E como nós precisamos ser purificados. Como nós precisamos que essa sede das nossas emoções seja quebrada. Porque uma vida governada pelo pecado é uma vida de destruição. É uma vida de incapacidade de percepção dos caminhos que nós trilhamos. E aí nós notamos que ele também vai fazer uma outra coisa. Ele vai fazer uma substituição na sede da nossa vida. No centro que governa todas as nossas emoções e os nossos caminhos. Ele vai tirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai tirar um coração duro, incapaz de reconhecer a Deus, um coração blindado, que impede que Deus faça algo. Um coração que não está sensível aos chamados de Deus, Ele vai nos dar um coração que esteja sensível.
Ele vai nos dar um coração que tenha sensibilidade para ouvir a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele vai mudar a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, aquilo que governa o nosso coração, e essa é a obra de Jesus, arrancar um coração de pedra, duro, e colocar um coração de carne, de vida. E a ideia é essa: distante de Deus, o que nós produzimos é morte; perto de Deus, o que jaz em nós, e o que está sendo produzido para quem está ao nosso redor, é vida, e vida em abundância. A vida do Senhor, quando Ele substitui um coração, Ele substitui também a morte pela vida. Por isso que em Lázaro, quando ele vai ressuscitar, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, com o coração duro, coagulou o sangue, não tem como, eu trago vida ao seu coração novamente, e faço com que ele pulse. Pulse de quê? Em resposta às palavras que eu falo, em resposta aos meus mandamentos. E ele diz: eu vou dar um coração novo para vocês, vou tirar todos esses sentimentos, essas angústias que governam a vida de vocês, mas eu vou dar uma coisa que o mundo não tem, que o mundo não pode conhecer, porque ele não está no mundo, mas ele habita em vós. Darei um espírito novo, o meu espírito, o Espírito Santo de Deus. E o que ele diz é exatamente isso: a presença interna do Espírito Santo em nós diz que o Espírito é o consolador, é o dirigente, é aquele que nos inspira, nos ilumina e nos encoraja a viver o Evangelho dia após dia. Vai dizer que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Então não há forma de conhecermos a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ele vai estar em vocês, Ele vai encorajar vocês, Ele vai ser o bom amigo de cada um de nós. Quando as coisas estiverem difíceis, irmão, Ele não está longe, Ele está em vós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele irá nos encorajar, Ele irá nos dirigir, e quando nós deslizarmos, Ele irá nos consolar. Porque é como Romanos capítulo 8 vai dizer: nós não sabemos orar como convém, por isso que nós somos fracos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem um fiel intercessor junto ao Pai e junto de você mesmo. Quando as palavras não conseguem dizer aquilo que a gente tem dentro do coração, o Espírito está dizendo para Deus aquilo que está guardado. Quando as nossas orações não dizem o que nós realmente estamos sentindo, porque não conseguimos ver, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a dor é grande demais, o Espírito intercede por nós. Quando não sabemos a direção para onde ir, o Consolador nos direciona. Quando pensamos que estamos fracos, abatidos, destruídos e desanimados, o Consolador está em vós, representa o Pai e ilumina. Todas as trevas serão dissipadas do meu e do seu coração. Mas o bonito disso tudo é que ele diz também uma outra coisa. Uma outra verdade que Deus vai fazer é restituir o que está ao nosso redor. Porque ele diz: eu vou trazer vocês de volta. Depois de trazê-los novamente, a terra na qual vocês vão habitar, porque vocês pecaram, vocês destruíram o ambiente no qual vocês estavam. O ambiente no qual vocês estão hoje, por causa do pecado, é um ambiente de dor, angústia e destruição. Vocês trouxeram para si toda forma de ruína, mal e dor. Vocês trouxeram para si tudo isso. Mas eu começo uma obra no meio de vós exatamente dessa forma. Purifico os pecados que você tem. Dou um novo coração para que vocês sejam sensíveis à minha voz. Dou o Espírito Santo, iluminando a vida interna de cada um de vocês, de cada um de nós que estamos reunidos no nome de Jesus. Mas também faço uma coisa maravilhosa. Se o ambiente que você mesmo destruiu entrou em declínio, tornou-se um deserto,
alegre-se, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não só restaura o nosso interior, mas Ele restaura quem está ao nosso redor. Ele restaura a sua casa que foi destruída por você, mas Ele, pela sua misericórdia e graça, Ele restaura todas as coisas, faz nova. E Ele tem uns exemplos que Ele usa aqui de maneira fantástica. Ele fala, a árvore que foi cortada, ela vai gerar fruto novamente. Pense em algo que na sua vida você mesmo destruiu, que não estava produzindo fruto. O que eu mesmo destruí e que não estava produzindo fruto? Pensou nela? Basta que a gente se achegue a Jesus por meio da fé, porque o justo viverá pela fé. Se achegando a Jesus e decidindo seriamente por Ele, a nossa vida interna vai ser mudada, e o mundo ao nosso redor, que havia tristeza, dor e angústia, se transformará em um mundo novamente que as flores irão brotar. O sol vai nascer novamente bonito, brilhoso para a sua história, para a minha história, porque o Senhor Deus tem misericórdia de nós e nos restaurou. É noite da gente pensar o que Deus deseja fazer no seu e no meu coração, irmão. É noite da gente refletir quais foram as destruições que eu causei para quem estava ao meu redor. Vendo, nós não temos como resolvê-la sozinho, mas nós iremos levantar um clamor aqui nessa noite, para que o seu mundo, que se está destruído, tenha seriedade na sua decisão. Aquele que se achega a Jesus deve crer que Ele existe, e que é fiel, e que é galardoador, que é benigno e misericordioso, e que pode restaurar toda a sua história, por meio de um ato sério que nós precisamos tomar diante dele. Talvez você pensou e viu que muita destruição causou para si e para quem estava ao seu redor. Causou dor para quem te seguiu. Então, para a sua família, é difícil a gente enxergar quando o erro está dentro da gente. É difícil a gente enxergar quando o erro está unido a gente. Mas pare, pense nessa noite, veja, olhe para dentro da sua casa e para dentro de si. Que possamos olhar para si nessa noite, olhar para dentro do nosso lar e ver, Senhor Jesus, o que estou fazendo, o que está levando a minha família, a mim mesmo e a minha casa à destruição. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. E o Senhor há de restaurar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas nada muda se a mudança não começar dentro aqui, na sede. Muitas pessoas são simpáticas ao Evangelho, gostam da mensagem do Evangelho, mas a exigência de Jesus é que Ele quer purificar totalmente seus pecados, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós temos um coração endurecido e que precisamos de um coração de carne, reconhecer que o Espírito Santo é o poder dentro de nós e que pode mudar a nossa trajetória. E por último, experimentar o que significa restauração ao nosso redor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão.